Uruguaia. Gostou, né? Não mata teu beija-flor. Não gostei, só não gostei que você me pegou mastigando. Te peguei? Mastigando. Te peguei mastigando? Uhum. O Flávio começou em 2026 muito pederástico. Bom, gente, vamos falar de amor, de afeto, né? Primeiro de tudo, a gente precisa salientar que amor é uma palavra muito mais ampla do que, eventualmente, só o desejo carnal entre um homem e uma mulher. Ainda porque a gente observa alguns casais que conseguem conviver uma vida inteira com 90, com 80 anos, e ainda se fazem carinho, se beijam, se abençoam, e quando um parte, o outro não dura muito aí atrás. E o sexo já não existe há tanto tempo, condição física, e o amor ele continua existindo. Não existe maior amor, por exemplo, de uma mãe para um filho. O ato de amamentar é a coisa mais linda que tem. Da mesma forma que entre irmãos. E Baba e Job não é um modifá que, de forma geral, isso não falando só individualmente, que tem muita sorte com amor. Muito pelo contrário. Caminho da Rosa Roja, a pessoa foi rechaçada. E ele se tornou até rico para poder conquistar aquela mulher. Interessante de tudo. Talvez por ele mesmo ele não se tornasse rico. Ele sacrificou tanto que ficou rico. A mulher, até o ponto da mulher chegar e falar para ele, olha só, eu tentei falar de todas as formas que eu não gosto, que eu não amo você, e você ainda insistiu. Então, cara, não dá pra gente ficar junto, não. Vai lá. Depois de ele ter feito tantos sacrifícios que a princípio eram impossíveis. Então fala assim, o primeiro amor de todos é o amor próprio. Tá falando que a pessoa pela outra é capaz de mover mundos, montanhas, fazer de tudo. Mas por si próprio, cadê? Quem é que se mexe? Tá mandando Baba Job adquira amor próprio. A segunda questão é a seguinte, Flávio. Baba Job, antes de se apaixonar por essa princesa, ele tinha um amigo que era chamado Rui Senhor, que vem justamente personificar o beija-flor. E ele cantava todos os dias por Rui Senhor, eles tinham uma amizade, um amor eterno, longo demais. Quando ele se apaixonou por essa mulher, ele simplesmente ignorou o Rui Senhor, que começou a adoecer e ficar triste. E quando o Rui Senhor, que era o beija-flor, descobriu que ele estava triste, perguntou por que ele estava tão triste e não cantava mais, ele falou que estava apaixonado e precisava de uma rosa vermelha. O beija-flor furou o próprio peito e se sacrificou para atingir com o seu egé, com o seu sangue, aquela rosa. O gesto de amor, de fato, o verdadeiro gesto de amor, foi do beija-flor. Quando ele levou a rosa vermelha, ele vai fazer, eu não quero você. Tu não entende? Ele viu o corpo do beija-flor caído no chão. Ele pulou por cima. Ele não deu um enterro digno ao próprio beija-flor. Quem é esse beija-flor? Vocês já pararam para pensar? A sua mãe é o seu pai. O beija-flor é o seu filho. O beija-flor é aquele amigo, aquela pessoa que está com você na chuva e no sol, no seco e no molhado, no bom e no ruim. E não é só o amor carnal e afetivo, não, muito pelo contrário. Aqui está falando de pessoas que se doam umas para as outras e são ignoradas. É que nem quando adolescente arruma um namorado e abandona os amigos. Não fala mais com ninguém, nem sai mais de casa. Aí quer procurar depois que o namorado ou a namorada larga. É bem isso que fala Baba Job. Não troquem jamais aquelas pessoas que vão estar com você até o fim. Porque o amor, o marido é marido hoje e a esposa é esposa hoje e amanhã. Você sabe? Não substituam as coisas que são concretas, as pessoas de verdade, por algo por vir, por uma ilusão e por alguém que eventualmente nem de vocês vão gostar. Preste atenção nisso. Iretano Telu, né? O Iretecutã. Iretecutã tem um caminho que achei que o Elu capita ali, Ilha Focoeri. Ilha Ogueri vai ter que morar com ele. É igualzinho a da lenda grega, onde Perséfone é sequestrada ali por Hades, né? É sequestrada por Hades e tem que morar no submundo, no inferno deles lá. Eu acho que é Hades também, se eu não me engano o nome, Umbral, Sheol, sei lá qual é o nome daquele trem. Agora eu não tô lembrando direito, não. E achei que o Elu foi lá e capturou Ilha Focoeri, foi morar junto, e Ilha Ogueri teve que morar junto, e ela se tornou uma grande rainha do submundo.
Da mesma forma que Iretentelu, nasceu diversas coisas dentro de diversos espectros aí, como a necrofilia. Aí também tá falando que é um dos odus que marca essa parte de... Quando é com criança, como é que é o nome? Me fugiu a memória? Não. Me fugiu a memória. Não, que incesto, que é? Não. Negócio com criança Pedofilia, é né? pedofilia. Pedofilia, marca muita questão de pedofilia, marca a questão aí da pessoa ser acusada ou cometer vilipêndio físico com pessoas de menos idade, da mesma forma que mata a morte por ciúme, assassinato. Iboru, Iboru, Bocheche. Esses odus, eles estão falando que a desconfiança pode levar a crimes passionais, pode levar à prisão, as pessoas sendo acionadas na justiça e respondendo medidas de afastamento, medidas cautelares e coisas do gênero. Até mesmo reações por uma eventual traição, que às vezes nem aconteceu, mas por uma desconfiança, que culminem com fim da existência física por conta de agressão. É necessário tomar muito cuidado. Está falando de pessoas que vão se apaixonar por outras de faixa etária completamente diferentes, Flávio. Isso de agora, não é quem já está casado, não. Tá? Vão viver uma coisa, uma emoção que não lhe pertence. Por exemplo, um homem, Iretentelu, o cara começou a ficar florro. Começou a não funcionar direito. Desceu. A mulher era muito mais jovem que ele começou, e ele não conseguia mais comportar aquela mulher, não satisfazia, não saciava aquela mulher. E a mulher ficou tranquila, porque ela tinha aprendido a amar aquele homem, porque também nasce nesses odus o casamento por conveniência financeira, tá? Pessoa que vai se ajeitar por conta de dinheiro, aprendeu a mais respeitar aquele homem, e ele, por ciúme, queria exterminar aquela mulher, e se não fosse, ai meu Deus do céu, teria sido o fim. Ficou extremamente ciumado, ele era um homem muito mais velho, já não funcionava mais por uma mulher que era jovem, cheia de vida, cheia de fogo, e ainda assim nem trair ele, estava traindo. Então fala de amores que beiram, que pautam obsessão. Como falou o Xene Lobo, pessoas que vão tomar conta de celular, pessoas que vão investigar rede social e coisas do gênero, e ao invés de viver o que o amor tem para oferecer de melhor, está bem, está equilibradas, botar tudo a perder. É o que eu falo. Por isso que muitos casamentos podem, já nesse ano, chegar ao fim. Uma brincadeirinha. Então Iretentelu é o Dudu Tadala? Em certa idade, sim. Dependendo da idade, é o Dudu Tadala. Do Cialis. O Rafael Silva falou: Padrinho, nessa lentidão, pode ser a lentidão que a gente tá falando do Irissus, que a gente tava falando antes, né? Essa lentidão pode ser considerada no coletivo, Brasil, por exemplo, ou até mesmo em grupos restritos, mas no individual também. Acredito que todos os aspectos. Sabe por quê? Uma gasolina mais cara, para que vocês entendam, ela já influencia em tudo, tá? Transporte vai influenciar no preço final do alimento, entre outras coisas mais. Então a pessoa vai gastar menos no comércio, a pessoa que trabalha com comissão e ganha venda, ainda que trabalhe do lado do shopping, da loja, vai começar a vender menos, que as pessoas estão consumindo menos, quer dizer, é tudo um efeito, um cascata dominó. E o Brasil hoje não vai disparar em crescimento, porque como é ano de eleição, entendam bem, a maior pressão ela vai vir de fora. Nós vamos ser sabotados o tempo inteiro. Então, quando souberem notícia de esquerda ou direita, não importa, averiguem, em vez dos dois lados, procurem dados e fontes científicas, coisas seguras. Nós vamos ser constantemente sabotados. O Brasil não vai disparar em crescimento por conta de sabotagem política, de espionagem política e coisa do gênero. É verdade. É verdade. Léo, vamos lá. Qual o tema que nós vai? Nós vamos agora para... Te falou... Foi saúde, né? Hã? Você falou saúde e família agora? Falamos de amor. Falamos amor. Vamos para espiritualidade, pô. Espiritualidade? Acho que o pessoal vai querer saber de lazer, não, né? Nem natureza, não. O pessoal tá mais ligado na macumba. Vamos pra macumba, então. Vamos falar de espiritualidade. E é bem bacana esse caminho sobre espiritualidade, tá? Porque ele, de certa forma, ele agrega um pouquinho de cada coisa. Ikulobioxa, em Toriego, um morto pare um santo. Isso diz em Iretecutã. Quando você vai iniciar a Ifá,
primeira coisa que você faz, você dá conta, Egon. Você se inicia e faz. Quando você vai a Babalaô, dá conta, Egon. Quando você vai fazer uma cerimônia de qualquer coisa dentro de Fá, vai, Egon. Quando você vai fazer seu santo, você também dá conta, Egon. Dá conta da sua ancestralidade. E Fá está dizendo, gente, presta atenção, dentro da questão espiritual, o seguinte: se você não aprender a se equilibrar dentro o seu gênio, a sua cabeça, né, em relação aos seus sacerdotes, a aprender a abaixar a cabeça, aprender a lidar, para você evoluir, tua vida vai se desmoronar. Porque Iretetelu tá falando que esse ano muita gente, e é bem legal porque hoje em dia todo mundo é TikTok, né? Se não é o pai Gemini, ou pai Copilot, né? Ou Babalaô, né? O Babalaô GPT. Todo mundo tá indo assim. O Babalorixá GPT. Então preste atenção, gente. Entenda uma coisa. Muita coisa vai perder essência. Muita gente vai perder a essência, porque a essência da espiritualidade você não encontra no IA. O pai Copilote não vai te responder, o pai Gemini não vai te responder, o pai GPT não vai te dar aquilo que só existe entre a gente, que é o calor humano, o conhecimento, né? O lidar com as questões ali naquele momento, saber te dar o conselho certo. E por Iretetelu, Iretecutano tá falando, gente. Tá falando, se você fizer tudo errado por causa do pai TikTok, do pai TikTok, enfim, você vai se arrebentar. Seu sacerdote, as pessoas vão virar as costas para você. E o pior, diz Ifá Iretecutan, se você segura o cabrito, você tem culpa, a mesma culpa de quem passou a degola nele. Então, se você apoia as pessoas revoltosas dentro das redes sociais, entendeu? O Léo falou bem, tem que vigiar, ver, né? Diferente de direita e esquerda, tava falando de política, mas direita e esquerda, o que for, tem que buscar fonte. Isso não é só, é questão espiritual. Gente, se na tua casa de axé, teu Xangô usa verde claro, tá funcionando, beleza. Dane-se se eu não concordo. Tá funcionando pra você, beleza. Eu também não concordo não, verde claro. Mas se tá funcionando, a vida tá andando, com ele mesmo. O que eu tô querendo dizer, eu fui extremo só pra... não complica não, tá? Eu tô querendo ser extremo pra dizer o seguinte, gente. É um monte de gente querendo ser sumo sacerdote do nada. É o famoso sumo sacerdote do nada. O cara, não, porque é isso. Aí eu falo, de onde você tirou essa fonte? Não sei, eu sonhei. Não, foi fulano que falou por alto, eu ouvi passando ali. E isso é o mundo de hoje, gente. É o mundo de hoje. Entendeu? Rafael Silva se tornou novo membro colaborador. Já até agradeci. Chegou agora a mensagem. Obrigado aí. Então, assim, gente, não deixe. Olha só, é muito. É porque a gente tem pouco tempo e eu tento não me empolgar. Até porque minha cabeça também fica aqui ligada aqui no computador, um monte de coisa, deixo mais o Léo falar. Mas vamos lá, gente. Iretetelu fala que Iku pega Urumi lá e leva, bota numa cova e fala assim: você vai ficar 5 dias aí preso. Se tu sair vivo, eu não te caço mais. Só que o Urumi lá já sabia que Iku ia pegar ele. O que ele fez? Fez ebó com bastante grão e comida, Léo. E aí, quando ele ficou preso na cova, as formigas foram lá e levaram os grãos lá para dentro da cova onde o Urumi lá estava. Levava seiva para o Urumi lá molhar a boca.
Tá? Por isso que nós no IFA respeitamos as formigas. Por que isso? Porque ele fez ebó, porque ele creu naquilo que é essencial, que é IFA. Então tomem cuidado, gente, muito cuidado, porque a arrogância, a ignorância vai te levar para o fundo do poço. Iretecutã é Iku. Iretecutã é a morte. Quando sai Iretecutã num jogo, a gente se preocupa, porque tá vendo Iku ali chegando pertinho, querendo jogar um buraco, um baralho, um poker, falar assim, vamos jogar um poker, quem perder leva outro. Só que se você levar Iku, tu se ferra. Se Iku te levar também, tu se ferra. Então tu já sabe que tu pode se ferrar. E aí, então Iretecutã já tá falando perda de saúde, perda de vida, perda de tudo, perda da prosperidade. Por quê? Porque você quer consultar o pai copilote. Ou o pai Gemini. Aí, meu irmão, tu vai se ferrar. Com todo respeito, tu vai se ferrar. Iretecutã já tá falando. Se você for orgulhoso demais, como diz Iretecutã no primeiro testemunho, tu entrar no caminho do orgulhoso, do filho orgulhoso, que dispensa o pai, que é Orumilá, entendeu? Tu vai entrar no caminho de Babaioba, que tu vai viver, a minha cabeça é a boa. Tu vai se ferrar em Iretecutã, perdendo a sua própria vida. Então prestem bem atenção. Gente, é um ano de renovação espiritual, Léo. Muitos ou vão afundar de vez, outros vão entender o que é religião nessa vida. Eu? Pode falar que eu já tava sanguíneo, tava igual aquele pastor Malafaia. Tava igual o Leonardo. Bom, a gente tá falando de espiritualidade, correto? Iressus. Mas a configuração para a espiritualidade ela não tá muito boa não, tá? A gente tá falando de 3 odus que são muito específicos e característicos em falar de ingratidão. Os 3. Babaioba, Iretelu, Iretecutã. Ainda que venha com Iressus. Progresso vagaroso. Melhoras vagarosas. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Babaioba tem dificuldade para ser reconhecido até entre a própria família, entre os próprios irmãos. Via de regra, o próprio vínculo sanguíneo de Babaioba acaba por rechaçá-lo. Não obstante, tem o caminho da cabeça de peixe. Todos os meses, tinham sido convidados a uma festa na casa de Olof. E estava servindo ali muitos peixes, e nenhum deles poderia faltar, só que Babaioba, que era de fato o sacerdote, estava passando por privação financeira. E ele não tinha as melhores roupas para poder ir à casa de Olof. E ele também não poderia deixar de ir na casa de Olof, não poderia ser um filho desobediente. Com a roupa que ele tinha, ainda que surrado e rasgado, ele foi. Os irmãos caçoaram de Job, estavam numa condição financeira melhor. E Job ficou na cozinha. Não tinha como ele se apresentar em público, vestindo aqueles taparrabos, farrapo. Diferente dos demais irmãos que gozavam em plenitude de situação financeira. E Olof começou a perguntar, cadê meu filho Iob? Cadê meu filho Iob? Eu não sei, não deve ter vindo não. E todos respondendo dessa forma. Quando Olof chegou na cozinha, Iob estava comendo, Flávio, cabeça de peixe. O resto de comida. Aí Olof fingiu que não viu, Iob se posturou. Meu filho, você está fazendo o que aí? Meu pai, eu estou numa situação difícil, complicada, eu não tinha como me aparecer da forma que eu estou vestido em público. Você pelo menos comeu, Iob? Sim, comi sim, tinha um peixe maravilhoso aqui, muito bem feito, bem preparado. Cadê o peixe? E ele foi lá comer as cabeças, meu pai. Olof se ressentiu muito com toda a família, com todos os irmãos. Como é que pode o irmão estar passando por privação e os outros, ao invés de estender a mão, ao querer saber ao menos se Babaioba, que era o sacerdote, que era o principal de todos ali, tinha o que comer. Olof olhou para ele e falou assim, pois então, a partir de hoje, né, você comeu a cabeça de peixe, não é? Então, a partir de hoje, você é a cabeça do mundo. Eu lhe entrego o meu mandato. Você é que manda nisso tudo aqui agora. Entendeu bem, gente? Isso para dentro da espiritualidade quer dizer que
independente da cultura que se criou, parece que copiada dos evangélicos, de prosperidade, axé, manipulação energética, não está associada à quantidade financeira, a dinheiro. Muito pelo contrário, era porque sacerdote que enriquece do dia para a noite, muito possivelmente de forma ilícita. Tá? Ou passou por cima de muita gente. Não que o sacerdote não possa enriquecer por competência, mas vocês podem ter certeza que é 1 em 1 milhão. Não é algo que se vê todos os dias, tá? Então, aqui está falando que isso não está associado aos melhores carros, aos melhores bens, às melhores conquistas materiais. A espiritualidade, ela não está associada a dinheiro. Tirem isso de suas cabeças. De outra forma, também está falando esse mesmo pataquim, esse mesmo caminho. Nem a própria família reconhece tudo que o irmão faz por ela. A pessoa aí, Babai Job, está falando que o sacerdote, de forma geral, candomblé, umbanda, ifá, o que é que seja, ele só é útil. Na hora que ele tá ferrado, ninguém quer saber. Então eu mesmo, que tenho meu padrinho de iniciação, tenho meu padrinho, ao qual eu sigo, nosso Rondão, entre outras coisas mais, devemos olhar para os nossos sacerdotes com mais carinho, resignação e lealdade. Saber pelo menos se a pessoa tem o que comer. Tá tudo bem por aí? Como é que andam as coisas? Tá tudo certinho? Tem as coisas direitinho? Isso é fato. Isso é fato. Porque aqui as pessoas simplesmente usam as outras. Ponto. É isso que tá falando Babai Job. E tá falando, Babai Job, Oloriebé, a maior cabeça que tem dentro de uma tradição. A cabeça que come obi. A cabeça que governa, que comanda o corpo. Ser sacerdote, ser líder espiritual, não é uma coisa que é para todo mundo.